Oncologista Fernando André. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e a gente trouxe esse assunto para o nosso quadro Só Saúde. Convidei você que está em casa, a participar através do WhatsApp do Mulher Demais. O doutor, chegaram várias perguntas aqui para a gente contemplar o pessoal de casa, tá? Vamos lá. A Regina do Bessa, obrigada pela sua participação, Regina. Ela disse que a mãe dela, infelizmente, morreu de câncer. Até citou que é o mieloma múltiplo. Sinto muito, viu, Regina? Ela pergunta se ela pode ter herdado da mãe a mesma doença, se é, no caso, uma doença hereditária, se tem influência genética nesse caso, doutor. Regina, meus sentimentos, obrigado pela participação aqui conosco. De fato, existem patologias, então, neoplasias, cânceres que eles são hereditários. No caso do mieloma múltiplo, essa questão da hereditariedade ela não é relevante, tá? Porém, queria trazer aqui pra gente, principalmente quando nós estávamos conversando, falando desse ponto das doenças mais frequentes, das doenças mais comuns, trazer que câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer cólon retal, eles são patologias que podem estar associadas às questões hereditárias, tá? Então, de fato, quem tem um histórico familiar positivo para câncer, deve comunicar isso aos profissionais de saúde que estão cuidando, que estão atendendo, porque até por muitas vezes, Bruno, a forma de rastrear esses pacientes ela é diferente. O que é que significa essa questão do rastreio? Nós sabemos que existem os exames de rastreio populacional no sentido da gente tentar buscar um diagnóstico mais precoce, Então, pessoas que têm um histórico familiar positivo, principalmente quando a gente fala ali dos parentes de primeiro grau, de fato, temos que ter um olhar diferente. Nem sempre vai estar relacionado, mas sim, nós temos que ficar de olho numa possível correlação. A gente até mostrou aqui, eu vou pedir para os meninos colocarem mais uma vez, por favor, um vídeo que mostra, através de uma ilustração, na verdade, as células cancerógenas se multiplicando no corpo. Eu queria que tecnicamente você explicasse para o pessoal de casa, doutor, como é que isso acontece. A gente está vendo aí, agora, a multiplicação, Uma ilustração, é claro, mas tecnicamente como é que isso funciona? Pronto, vamos lá tentar trazer isso de uma forma bem simples, Então, no nosso corpo, sempre estão acontecendo, o tempo todo está acontecendo renovação celular, Então, esse processo que a gente está vendo aí, de uma duplicação, Se a gente vê que tem um núcleozinho ali da célula e de repente se formam dois, Então isso acontece o tempo todo no nosso corpo. E o que é que causa o câncer? Como é que é essa parte mais molecular? Mais uma vez, então, a gente vai tentar trazer de forma bem simples. Então, num processo desse de multiplicação, acontece que essa célula que foi formada, ela não foi uma célula totalmente sadia, Certo. De uma forma em geral, o nosso corpo, quando ele identifica que essa célula ela não é uma célula funcional, ele vai lá, existem processos que fazem com que essa célula seja destruída e o processo de renovação continue com essas células boas, com essas células saudáveis. Sim. Porém, no momento em que começa o desenvolvimento do câncer, essa célula que foi criada de uma forma errada, ela consegue ter o poder de multiplicação. E qual é uma das características da célula neoplásica, então do câncer? Esse poder dela de duplicação, por muitas vezes, ele é aumentado. Então, ele consegue se multiplicar mais rápido do que a célula normal. Sim. Então, por isso que por muitas vezes, nessas lesões, elas tendem a ter um crescimento mais rápido, inclusive também com potencial de causar doença à distância, que na oncologia é o que a gente chama de metástase, Então, esse processo de multiplicação celular, digamos assim, diferenciação celular desorganizado, é o que gera o câncer. Mas lembrando que nosso corpo tem N mecanismos, vários e vários mecanismos, que quando identificam essa célula mal formada, ela vai lá e consegue reparar esse dano. E aí, vamos trazer os fatores de risco como uma causa importante, aproveitar essa ilustração para a gente falar. Então, vamos pegar o exemplo do cigarro. As múltiplas e várias toxinas que são ali presentes no cigarro, o que é que elas causam, Bruna? Elas vão causando alterações, danos ali naquela célula. Entendi. Danos, que quando a gente vai pensar numa forma longa, numa exposição mais prolongada, isso pode causar que essa célula, de repente,
ela consiga entrar nesse processo de diferenciação celular, né, dessa multiplicação celular, dessa forma desorganizada e assim ter o desenvolvimento da doença. Entendi. Essa questão da multiplicação também tem muito a ver com a importância do diagnóstico precoce, né, doutor? Para combater justamente essa multiplicação e o avanço da doença também, né? Perfeito. Então, quando a gente fala do câncer, né, a gente sempre vai tentar buscar esse diagnóstico mais precoce. Esse diagnóstico precoce ele pode ser dado de várias e várias formas. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Nós temos no nosso país, né, através do Ministério da Saúde, vários programas de rastreamento. Vamos trazer aqui um muito frequente, a mamografia. Sim. Né? Então, mulheres que vão entrando ali naquela faixa etária da realização da mamografia, que tem toda uma periodicidade, ou seja, toda uma frequência que tem que fazer, qual é o objetivo? Se faz um estudo populacional, se entende qual é a faixa etária que é mais acometida por aquela doença e a gente começa a procurar essa doença mesmo em pacientes assintomáticos, certo? Então, dessa forma, o que é que a gente está buscando? Um diagnóstico numa fase mais inicial. Porque se eu tenho um diagnóstico numa fase mais inicial, o tratamento que eu consigo fazer tende a ser um tratamento mais efetivo e, por muitas vezes, um tratamento com caráter curativo, né? Isso a gente está falando no rastreio dos pacientes assintomáticos. Vou trazer aqui também como exemplo o próprio Papa Nicolau, né? O que é o citológico, o preventivo também conhecido, a colonoscopia, a realização, por exemplo, do exame de sangue e da realização do toque retal para os homens, quando a gente visando esse rastreio do câncer de próstata. Então, nesse contexto, a gente está falando dos pacientes sem sintomas. Quem tem alguma sintomatologia já deve sim procurar o profissional de saúde, por mais que às vezes aquela queixa seja um sintoma que não possa trazer algum sinal para aquele paciente de que pode ter alguma coisa errada. Mas vamos trazer lá, por exemplo, da telespectadora, que ela tinha falado, relativo ao mieloma múltiplo. Por vezes, como é que começa o sintoma do mieloma múltiplo? Uma dor lombar, por exemplo. Sim. Né? Um exame de sangue que faz e tem ali, por exemplo, a presença de uma anemia. Então, tudo isso tem que ser trazido para o profissional, que ele faça uma triagem desses sintomas, para que consiga fazer essa investigação e também fazer esse diagnóstico mais precoce. Também é importante falar, né, Bruna, que os sintomas que surgem, que aparecem ali para o câncer, eles podem também surgir para uma variedade de doenças benignas, né? Então, cabe muito isso passar para o profissional, trazer as queixas, mas não de uma forma geral, né, que isso não gere um pânico. Trazer outro exemplo aqui prático também, a mulher que por vezes fazendo um autoexame, sente uma nodulação na mama, no seio, nem sempre isso vai ser relacionado para o câncer de mama, porém ela deve sim procurar o profissional para que esse quadro dela seja melhor esclarecido. Muito bem, várias informações importantíssimas. Você que acompanha Mulher Demais já sabe, né, que esse conteúdo vai lá para o nosso canal no YouTube assim que essa edição de hoje terminar. Então você corre lá também já para compartilhar, disseminar essas informações, youtube.com/TV Correio Oficial. Doutor, obrigada, viu, pelos esclarecimentos e boa semana para você. Até a próxima. Eu que agradeço, tá? Foi muito bom falar, principalmente esse Dia Mundial, né, do combate ao câncer. Agradeço a oportunidade e agradeço também a audiência de todos os telespectadores. A gente que agradece. Boa semana. Para você mais. também.